Avisa a todos que estão sendo gravados. Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos começar nosso encontro aqui, revendo aquela atividade, né, que vocês me enviaram no e-mail, certo? Aqui eu resolvi ela, a resolução dela é isso aqui, tá? Qual que é o detalhe, né? Essa questão de desconto, né, que a gente tem que tomar cuidado, que quando a gente monta lá receita e despesa financeira, né, todo desconto que nós damos para um cliente, vamos lá, esse desconto que a gente trata aqui no resultado financeiro, tá, é aquele desconto na hora do pagamento, lá no boleto, o cara fez o boleto, né, e na hora de pagar tem lá escrito lá que se ele pagar até tal data tem um desconto, tá? Por quê? Aqui são os descontos condicionais, tá? Então, o desconto condicional é aquele desconto que tem ali no pagamento de boleto. E a mesma coisa quando a gente tem aqui, ó, um desconto que nós ganhamos, né, na hora que a gente for pagar uma fatura, tá? Então, é um desconto também condicional, tá? Por quê? Porque aqueles descontos que a gente tem, que são descontos sem, né, vou lá, vou pedir na loja, o cara deu desconto na hora ali. Aquele desconto ali é incondicional, tá? Não tem uma condição para ele ocorrer. Então, eles é dedutor da receita, tá? É aqueles abatimentos, descontos que a gente põe lá em cima, né? Junto com a receita bruta, que é a dedução da receita bruta, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, só para vocês se atentarem, né? Quando eu tenho um valor para receber de um cliente, né? E eu dou um desconto ali no boleto, né? Então, esse desconto vira uma despesa financeira, tá? Se eu vou pagar uma duplicata e eu pago juros dessa duplicata, eu pago essa duplicata em atraso, então eu pago juros, é uma despesa financeira também. Vamos lá, se eu vou pagar uma fatura, eu tenho uma dívida que está registrada lá no passivo, tá? E na hora de eu pagar essa dívida, na hora do pagamento dela, eu tenho um desconto, é uma receita financeira. E se o meu cliente paga uma fatura em atraso, me paga juros, se juros receita financeira também. Então, vocês reparem, por exemplo, que a gente tem essa continha aqui, ó, que se chama resultado financeiro. O que ela é? É a diferença entre as despesas e as receitas, tá? Então, essa continha, geralmente, ela vem assim, ó, menos ou mais. Por quê? O saldo dessa conta aqui pode ser positivo, né, no caso de receita ser maior do que despesa, como pode ser negativo, né, como deu aqui, no caso da despesa ser maior que a receita, tá? Certo? Nós estamos falando aqui em positivo e negativo. Eu, na verdade, eu não gosto de trabalhar com positivo e negativo, mas às vezes o entendimento é mais fácil, né? Então, a gente vê negativo aqui é porque é devedor. Se a gente vê positivo é porque é credor, tá? Ok? Aí temos um detalhe, né? Não entrou aqui seguro de compra de mercadoria, vocês não vão achar aqui. Não entrou aqui as compras de mercadoria. E não entrou aqui o frete de compra de mercadoria. Por quê? Porque essas três contas, né, quem, né, colocou lá, essas três contas, elas são contas do estoque, elas vão para o estoque, e não o estoque fica lá no ativo, elas não vêm para despesa, tá? Todas as demais aqui são despesas ou receitas, tá? No caso dessas três, elas não são despesas e não são receitas. Elas são estoque, elas entram no estoque. Compra de mercadoria vai para o estoque. O frete sobre a compra de mercadoria também vai para o estoque. E o seguro da compra de mercadorias também vai para o estoque. Lembrando que nós fizemos isso na atividade, né? O frete aumentava o estoque, o valor do estoque, do produto no estoque, e o seguro também, tá? Então, essas três contas aqui era só para ver a atenção de vocês e o entendimento que vocês estavam tendo, se estava correto ou não, ok? Ah, professor, maior despesa com frete. Não.
Aí que é o detalhe, isso aqui não é uma despesa com frete, isso aqui é um custo com frete, tá? Na compra não é despesa, na compra é custo. Esse seguro não é despesa com seguro, é um custo com seguro, tá? Professor, mas na empresa que eu trabalho, a gente joga tudo como despesa. Tudo bem, pode jogar como despesa. Tá certo? Não, tá? Mas, né, muitas vezes é um valor que não vai, a Receita Federal não vai vir atrás, né? Tá? Mas o correto, se é referente à compra de mercadoria, é ser agregado no custo, tá? Professor, mas por que que o frete sobre venda ele é despesa e o frete sobre compra não? Porque o frete sobre compra, eu preciso dele para ter o produto, então ele é custo, tá? O frete sobre venda não. Eu já tenho o produto na empresa. Então agora, para mim poder vender, é um esforço que eu tenho para poder vender. Então, eu pago um frete para entregar a mercadoria, porque se eu não fizer isso, muitas vezes meu cliente não compra, tá? Então ele é despesa. O frete sobre venda é despesa. O frete sobre compra é estoque, ok? Alguma dúvida, gente, com relação a isso? Ah, professor, tem outro detalhe. O senhor colocou aqui, ó, comissões lá em despesas de comerciais. Mas comissões não é administrativa? Não é salário de funcionário? Não, salário é salário. Por que que isso aqui eu coloquei em despesas comerciais? Porque ela é vinculado com a venda. Você tem que saber quanto custa vender, tá? E a comissão é um incentivo de venda, tá? Ah, ela calcula FGTS, calcula tudo, seria como se a gente entra na folha de pagamento, entra. Mas se a gente for analisar, a comissão é uma despesa comercial, tá? Ela é voltada para a venda. Assim como a gente poderia colocar aqui em despesa comercial também, os salários dos vendedores, tá? É uma empresa que separa tudo certinho, ela vai ter a despesa administrativa, que é salário administrativo, sei lá, do financeiro, salário do pessoal de contabilidade, pessoal de compras. Agora, para venda, o pessoal do comercial, a despesa é comercial. Pessoal, alguma dúvida em relação a essa classificação? Né? Vocês tomem cuidado, porque essa classificação, né? Isso aqui vai ser cobrado de vocês a vida inteira, tá? Tudo que vocês forem estudar, tudo que vocês forem analisar de balanço, de tudo, né? DRE, fazer concurso, se envolver a área contábil, a chance é muito grande de vocês terem pela frente para analisar um DRE e saber a estrutura do DRE, tá? Aqui nós só vimos as despesas do DRE. Ainda, se a gente for esmiuçar isso aqui, tem muito mais, né? Tá? Ok? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar operações com ativos e passivos não circulantes, tá? Eu peguei agora, rapidinho aqui na internet, essa fonte aqui, essa figura. Muitas vezes a gente acha bonitinho e tal, né? Eu, só que assim, a gente tem que ter cuidado com o tipo de interpretação que a gente faz, né? Por exemplo, né, investimentos. Eu tenho investimento permanente. O que é um investimento permanente? Tá? Eu não sei o que o autor quis dizer aqui. Um permanente é um investimento fixo, que não vai sair do lugar. Tá? Porque quando a gente fala em ativo não circulante, nós temos o nosso lado do ativo, né? Aí nós temos o ativo circulante, que é curto prazo, e temos o ativo não circulante, que é longo prazo. Tá? Na verdade, ativo não circulante a longo prazo é somente esse aqui, ó, realizável a longo prazo. O que que nós temos aqui? Nós temos as nossas duplicatas a receber a longo prazo, né? Ou seja, fechamos o balanço, nós temos aqui para receber após o final desse exercício seguinte, né? Então lá, vamos fechar o balanço de 2020. O que vem aqui em contas a receber a longo prazo é tudo aquilo que nós temos para receber em 2022, tá? Porque fechamos o balanço em 2020. O que temos para receber em 2021 é curto prazo. Por quê? É o circulante, é curto prazo, né? E o que temos para receber de 2022 em diante é longo prazo. Então, seriam essas contas a receber a longo prazo. Aqui também vai todos os empréstimos que é feito para coligadas controladas ou para sócios, tá? Por quê? Ah, professor, mas se eu emprestar um dinheiro para o sócio, ele vai me pagar daqui a 2 meses.
todo jeito, o registro disso sempre é para longo prazo. Por quê? Porque a gente não tem certeza nenhuma de que vai receber isso. E muitas vezes a gente não tem nem de como cobrar isso, tá? Por isso que isso é registrado sempre a longo prazo, tá? Eu vou botar outra imagem aqui, tá? Essa imagem a respeito aqui, ela é um pouquinho mais completa e ela traz umas informações um pouco melhores, tá? Por quê? Eu mostrei as duas para vocês terem um cuidado na hora de analisar as coisas. Vocês têm que ter o conhecimento, né, para vocês identificarem corretamente, tá, as informações. Porque assim, não é tudo que a gente vê que é certo, tá? A gente tem que ter o entendimento. Eu não estou dizendo que o que a pessoa escreveu está errado, mas eu não sei o sentido que ela quis dizer, tá? Professor, não estou entendendo nada. O que você está falando? Estou dizendo aqui, por exemplo, ó, terrenos. Tá? Terrenos, sempre que a gente fala em terrenos, eu tenho um terreno, o conceito que nós temos de terrenos é que terrenos não é imobilizado, o terreno é investimento. Isso eu falo para vocês. Se vocês comprarem terreno, qual que é a ideia de vocês com esse terreno? É de esperar ele valorizar ou, né, de futuramente você construir sua casa lá. Beleza. Enquanto você não construir sua casa lá, né, você não está utilizando o terreno, certo? Teoricamente não. É igual a mesma coisa a empresa. Se a empresa tem um terreno e não utiliza ele para a atividade, né, fim da empresa, esse terreno é um investimento, tá? Tá? Agora, ele é imobilizado quando? Quando eu utilizo ele na atividade da empresa. Por exemplo, eu tenho um terreno e eu fiz um estacionamento para a empresa nesse terreno. Pronto. Aí ele eu não estou esperando ele valorizar, eu estou utilizando ele. Pode valorizar? Pode, mas não é o intuito é usar ele, tá? Tanto que essa outra figura que ela traz para nós aqui, ó, imóveis. Então, nós podemos considerar o terreno como imobilizado dentro da conta de imóveis, tá? Não uma conta de terreno separada, certo? Então, por exemplo, tudo que nós temos em investimentos, né? Quando a gente separa os quatro grupos aqui, ó, realizável a longo prazo, né? Tudo aquilo que nós temos a receber a longo prazo, seja as contas ou aqueles empréstimos que são para pessoas íntimas nossas, né? Por exemplo, você empresta um dinheiro para o filho, né? Ele vai te pagar no curto prazo. Só que muitas vezes você vê a situação dele, você não tem nem coragem de cobrar. Então você não tem a perspectiva de receber isso no curto prazo, na verdade, entendeu? É lógico que pode receber? Pode, mas não quer dizer que você vá. É a mesma coisa aqui. Você imagina você tem uma empresa e essa empresa tem outras empresas vinculadas a ela. Aí você faz um empréstimo de uma empresa para outra. E você sabe que a outra não está bem. Como é que você vai cobrar isso? Tá? Então, mesmo que o compromisso era de pagar no curto prazo, mas nunca se sabe. Então, determinado isso aqui a longo prazo, tá? E investimento, gente, é tudo aquilo que se espera ter, né, uma valorização. Por exemplo, investimento, né, que é participação em outras empresas, compras de obras de arte, compra de terrenos, imóveis, mas que imóveis? Aqueles imóveis que a empresa comprou, né, nós compramos e colocamos na empresa, mas que objetiva a valorização, tá? Que objetiva a valorização, não é para uso na atividade da empresa, tá? Se for uso na atividade da empresa, ele vira imobilizado, tá? Professor, mas qual é a diferença que vai ter entre um investimento e imobilizado? Nós já vamos falar. A principal diferença é que investimento não desvaloriza, tá? Ou seja, investimento não deprecia. E aqui dentro do imobilizado aqui, ó, tudo isso que nós temos no imobilizado, nós podemos, não estou dizendo que é obrigatório, nós podemos fazer a depreciação, tá? Então, tudo que é imobilizado, nós podemos fazer depreciação, tá? Esses imobilizados que a gente vê que são tangíveis, né? Tá? O intangível, né? Alguns deles que a gente tem, a gente vai fazer a amortização, tá? E tem alguns imobilizados de exploração, né? Que a gente faz a exaustão, tá? Mas também são direitos, tá? Certo?
Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Eu só quis mostrar isso para vocês, porque assim, a gente vai falar, o material está até um pouquinho diferente, mas eu trouxe isso para complementar um pouco o raciocínio de vocês. Digam. Alguém ia comentar alguma coisa aí? Pode falar. João Vitor? Não, pode continuar. Sem dúvida por enquanto. Beleza. Então tá. Quer ver no dia da prova do CRC, hein? Se vocês não ter dúvida disso aqui, pelo amor de Deus, hein? Vamos lá então, Oi? gente. Quer ver no dia da prova do CRC. Vamos lá. Direitos e obrigações de longo prazo, né? No ativo não circulante está o grupo realizável a longo prazo, ou seja, os direitos que a entidade possui junto a terceiros cujo prazo de realização é superior ao final do exercício seguinte, tá? Né? Sempre a gente fala esse termo final do exercício seguinte ou exercício seguinte, por quê? Porque a gente sempre fecha o balanço, né? No nosso caso aqui no Brasil, é fechado o balanço sempre no dia 31 de dezembro. Lógico, o balanço é fechado depois, mas a gente encerra aquela movimentação, aquelas informações que ocorreram até 31 de dezembro. Quando a gente fecha né, um ano, o que a gente tem no exercício seguinte? É o ano da frente. Então, se eu fechei o balanço 2019, o ano seguinte é 2020. Se eu fecho 2020, o ano seguinte, ou o exercício seguinte, é 2021. Tá? Então, após o exercício seguinte, ou depois do final do exercício seguinte, quer dizer que é no outro ano da frente ainda. Tá? Então, fechei o balanço 2020, o ano seguinte é 2021, o longo prazo é 2022. Tá? Ou seja, após o final do exercício seguinte, ou após o exercício seguinte. Tá? Para a Padovese, a parcela de direitos que vence até o final do exercício seguinte é classificada no ativo circulante, né? Ou seja, no curto prazo. Dessa forma, as parcelas restantes devem ser lançadas como realizável a longo prazo, grupo integrante do ativo não circulante. A classificação do balanço patrimonial visa demonstrar as contas do ativo em ordem de liquidez, ou seja, aquilo que é transformado, né, mais fácil transformar em dinheiro em cima e o que é mais difícil transformar em dinheiro embaixo. Tá? Ou seja, primeiramente são apresentadas as contas cujo prazo de realização se dá de forma mais rápida. Por isso, o ativo circulante antecede o ativo não circulante nesta demonstração. No mesmo sentido que os direitos, nós temos também as obrigações, né? Que também são classificadas em circulantes e não circulantes, tá? E no lado do passivo, no balanço patrimonial. O critério de classificação é o mesmo, ou seja, as obrigações, conforme o Grieco e Arendi, são classificadas no passivo circulante quando seus vencimentos estão programados para períodos antecedentes ao final do exercício seguinte, ou seja, tudo aquilo que eu devo, que eu tenho, que o vencimento é no final do ano seguinte, ou seja, estou fechando o balanço 2020, todas as minhas obrigações de 2021 são de curto prazo. As obrigações de 2022 são de longo prazo. Professor, então, curto prazo são 12 meses. Depende. Professor, mas você está dizendo que é o exercício seguinte. Sim, eu estou dizendo que é o exercício seguinte tem 12 meses. Mas tem 12 meses quando? Quando a gente está em dezembro, né? Porque se eu estiver lá no final de janeiro, eu estiver em fevereiro, março, em setembro, eu não tenho mais 12 meses pela frente do exercício seguinte, tá? Então eu tenho que ter esse cuidado, tá? Nem sempre o curto prazo é 12 meses. Por quê? Porque ele pode variar. Vamos lá, eu vou lançar aí 24 parcelas, né, de um financiamento. Se eu, né, eu vou pagar, eu estou lançando esse mês para começar a pagar no mês seguinte. Vamos lá, se esse mês que eu estou lançando for dezembro, né, de um ano, então eu vou ter 12 parcelas no curto prazo, que eu vou lançar em 2021, por exemplo, e 12 parcelas que vão para 2022, certo? Beleza. Mas e se eu estiver lançando agora, em maio de 2021, e eu começo a pagar isso em junho de 2021? Então, eu vou lançar quantas no curto prazo e quantas no longo prazo? Vamos lá, são 24 parcelas. Quantas parcelas eu vou lançar no curto prazo? O que vocês me respondem? É 12?
Quantos meses faltam para 2021 acabar? Faltam 7 meses, né? Então eu lanço 7 parcelas no curto prazo e 17 parcelas, que são 24, né? No longo prazo. Por quê? Porque quando a gente for fechar o balanço, né? A gente já vai ver isso. Eu vou fechar o balanço de 2021, eu vou ver quantas parcelas eu devo desse financiamento. 17. Quantas eu devo em 2022? 12. Então, essas 12 de 2022, eu transfiro elas para o curto prazo, a hora que chegar a 31 de dezembro desse ano, tá? E aí vão sobrar ainda 5 parcelas, né, para o longo prazo, tá? Que são para 2023, ok? Ó, as parcelas cujo prazo superar o final do exercício seguinte são classificadas no passivo exigível a longo prazo, né? As que são no exercício seguinte são curto prazo, que pertencem ao passivo não circulante, tá? Também são classificadas no longo prazo, seja no ativo ou no passivo, operações sem datas definidas para a realização ou exigibilidade, tá? Então, tudo aquilo que eu tenho uma obrigação, só que não tem uma data definida de quando eu tenho que pagar, tá? Ou uma situação que eu tenho para receber, mas não tem data definida de quando receber, vai sempre para o longo prazo, tá? Vice-Conte, né, destaca que operações com coligadas, controladas, diretores ou acionistas são classificadas no longo prazo, tá? Isso se dá pela natureza dessas operações, ou seja, são empréstimos concedidos ou adquiridos sem prazo para liquidação. Ah, professor, mas está combinado o prazo. Sim, mas considera-se que não tem prazo, porque não quer dizer que você vai respeitar, tá? E se você não respeitar, não vai ser processado por isso, né? Tá? É a mesma coisa, o meu filho está me devendo e eu vou botar ele no SPC e Serasa. Não vai acontecer isso, né? Tá? Vamos lá. Para melhor entendimento sobre a divisão de uma operação em curto e longo prazo, considere que uma determinada empresa adquiriu um equipamento no valor de 24.000 em 31 de dezembro de X1, tá? Foi parcelado em 24 meses de 1.000, tá? Ou seja, 24 parcelas de R$ 1.000 cada. Então, nós debitaríamos máquinas e equipamentos, que é o ativo não circulante imobilizado, né? Valor 24.000, que é essa máquina está entrando lá, né? Então, se a gente fizesse nosso balançozinho aqui assim, ó, de ativo circulante, de passivo circulante, de passivo não circulante e de ativo não circulante, tá? Então, a gente olhando por aqui, o que nós temos? Comprei o equipamento. Esse equipamento é imobilizado, imobilizado é ativo não circulante. Eu tenho aqui 24.000 aqui, né, lançado no não circulante do ativo, tá? Eu tenho 24 parcelas para pagar, tá? É totalmente a prazo. Então, 12 parcelas que equivalem a R$ 12.000, eu tenho para pagar nos próximos 12 meses. Nós estamos 31 de dezembro de X1, então eu vou ter que pagar no X2. Então eu tenho 12.000 aqui para pagar no ano seguinte. E 12.000 eu vou pagar só depois do ano seguinte. Ou seja, se eu estou em X1, isso aqui eu vou pagar em X2, e isso aqui eu vou pagar em X3, tá? Em diante. Aqui eu poderia ter 24, 36, 48, 100, tá? Quando a gente faz a somatória, total do lado do ativo dá 24 e o total do lado passivo também dá 24, tá? A diferença é que está sendo separado em curto e longo prazo as minhas obrigações dentro do passivo, ok? Dúvidas? Vamos lá. Quando chegar, né? Vamos lá, vamos pensar que eu tenho aqui, tá? Só para a gente, deixa eu colocar aqui, vamos fazer esse aqui para vocês, de uma outra forma. Quer ver? Cadê o negócio?
Contando aqui uma coisa. Vamos lá. De um lado nós temos o ativo, né? E de outro nós temos o passivo. Tá? Nós temos aqui o ativo circulante. E temos do outro lado o passivo circulante. E nós temos também, nessas duas categorias, o não circulante. O ativo não circulante e o passivo não circulante. Tá? Essa situação que nós tivemos aqui, né? Aqui dentro, nós, lá no imobilizado, nós compramos aí o equipamento, né? Um valor de 24 mil. Tá? Geramos, vamos lá, duplicatas a pagar, valor de 12 mil, né, no curto prazo, e geramos também duplicatas a pagar no longo prazo no valor de 12 mil. Tá? Vamos supor que a gente tinha aqui, né, vamos colocar só para a gente saber aqui, só para fechar isso aqui, caixa, eu tinha aqui 50 no caixa, 50 mil, e aqui embaixo eu tinha um capital social no patrimônio líquido, né? Eu tinha um capital social aqui também de 50. Nosso balanço para bater certinho, bonitinho. Vamos supor que no correr do ano, o que eu fiz? Eu paguei todos esses duplicados aqui de curto prazo, né? Então, esses 12 mil, né? Ó, esse é o primeiro momento. Esse aqui, vamos pensar que a gente está com esse balanço, né? No momento aqui, 31/12, deixa eu colocar aqui. Balanço patrimonial em 31/12 de X1, tá? Quando a gente chegar em 31/12, né? No primeiro momento, em 31/12 de X2, tá? Nós provavelmente vamos ter pago esse valor, vai estar zerado aqui, tá? E aqui, que era 50, é 38, tá? Certo? Nós pagamos, né? Fechamos o ano, né? Ainda não fechamos o balanço aqui em X2, então nós pagamos as 12 duplicatas, tá? Saiu do caixa isso. Agora, né? Vou colocar aqui, ó, antes de fechar o balanço, né? Depois de fechar o balanço, o que nós temos que fazer? Tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui. Aqui. Depois de fechar o balanço, essas 12 parcelas que nós temos aqui, ó, tá? 12 parcelas nós temos aqui. Quando nós vamos fechar X2, balanço X2, nós fechar ele, essas que é de X3, né? Porque, ó, quando fizemos aqui, isso aqui, nós estamos em X1, então o exercício seguinte, que eu tenho que pagar isso em X2, e depois do exercício seguinte, isso é X3, tá? O ano 3. Então, quando a gente vai fechar o X2 aqui, ó, nesse momento, tá? De fechar o X2, tá? O que nós temos que fazer? Eu tenho que pegar o que vai vencer no X3, eu tenho que trazer para o circulante, tá? Então, na hora de fechar aqui, o que a gente faz? Esse valor aqui passa a ser 12 mil, porque eu tirei daqui de baixo, ó, tá? Simplesmente.
faço a transferência do que eu tinha aqui, né? Os 12 mil aqui para o curto prazo. Por quê? Isso era longo prazo, isso agora passou a ser curto prazo. Vamos supor que eu tivesse no longo prazo 24 parcelas, né? Agora ficaria 12 no longo e 12 no curto, e no outro ano diminuiria, tá? Só para vocês terem bem esse entendimento, como que a gente faz essa transferência. A gente vai fazendo, a cada ano a gente vai transferindo, tá? No fechamento do balanço, ok? Dúvidas? Nenhuma? Que maravilha. Vamos lá. Então seria mais ou menos isso aqui, né? Naquele primeiro momento do X1, né? A gente teria lá a imobilização, né, 24 mil, e teria o passivo circulante com 12 mil, que são as duplicatas que vão vencer no curto prazo, e mais 12 mil das duplicatas que vão vencer no longo prazo. Tá? Ações com investimentos, né? São classificados em investimentos, conforme Greco e Arendi, os investimentos permanentes em outras sociedades, tá? Padovese esclarece que são considerados permanentes os investimentos com interesse de obtenção de renda de forma permanente, tá? Ele está usando o termo permanente. Eu usaria somente investimento, tá? Por quê? Porque você investiu em outra empresa, né? Pode ser que você realmente vai ficar muito tempo com isso, mas pode ter dentro ali também investimento em ações, né? Por exemplo, igual a gente compra em bolsa de valores, a empresa pode comprar também ações em bolsa de valores somente para poder fazer investimento mesmo, esperar valorizar para depois vender, tá? Mas eu entendi a ideia dele. A ideia dele aqui, assim, vamos lá, você tem uma empresa, vamos pensar que a Ford, por exemplo, né? A Ford nos Estados Unidos, quando começou, ela queria fabricar carro. Mas para fabricar carro, ela abriu uma empresa, por exemplo, que fabricava motores, tá? Para ela poder ter os motores. Aí ela abriu outra empresa que fabricava os vidros. Aí ela abriu outra empresa que fabricava, sei lá, os pneus, né? Tanto que ela investiu aqui no Amazonas, numa fábrica uma fábrica que ia produzir a Ford na Fordland, né, que ia produzir borracha para poder o látex, né, para mandar para os Estados Unidos para lá poder fazer os pneus. Então ela criou vários. Então, tipo assim, seriam investimentos permanentes porque são investimentos que ele não pensa em vender. Pode vender? Pode. Vai vender? Não quer dizer que vá, entendeu? A ideia é não vender, tá? Agora, quando eu compro uma participação numa empresa somente para valorizar, então seria uma compra de ações aí, né? Um investimento apenas, não um investimento permanente, tá? Essa é a ideia que ele trouxe aqui com essa palavra permanente, tá? Mas eu posso ter investimentos, como a gente já disse, por exemplo, investimento em terreno, investimento em imóveis que a empresa tem, que ela não vai utilizar, né? O professor, pode ter renda? Pode, tá? Mas a ideia não é que você tenha renda. O início, a ideia inicial é esperar a valorização, tá? Certo? Para se caracterizar como permanente, a companhia faz a opção pela classificação como investimentos de ativo não circulante no ato da aquisição da participação, tá? Além da obtenção de renda de forma permanente, seja pela valorização da participação, seja pelo recebimento de dividendos, o interesse no controle da empresa investida também dá ao investimento o caráter permanente. Olha lá, nós temos interesse no controle, tá? Outros investimentos, além das participações societárias, devem ser classificados no ativo não circulante em investimentos também, tá? Quais são? Obras de arte, pedras preciosas, propriedades sem destinação ou especificamente para investimento, tá? Então, tudo isso são investimentos, tá? O professor, pode comprar um carro como investimento? Bom, só se for aqueles carros, por exemplo, que é de colecionador, né? Ó, você comprou um Ford T 1929, por exemplo, entendeu? Um carro aí de relíquia, né? E você não vai comprar, você não vai botar esse carro para trabalhar para a empresa. Ele é uma obra de arte, ele é vamos dizer assim, é um investimento, é uma relíquia, né? Então, um carro desse, né, que lá na época valia, sei lá, US$ 600, né? De repente, um carro desse hoje vale alguns milhões aí, tá?
certo? Então, seria como investimento, tá? Ok? Dúvidas? Nenhuma? Maravilha. Vamos lá, então. Visconti apresenta a estrutura do balanço patrimonial, dentre a qual está o subgrupo de investimentos, né? Então, nós temos aí o grupo do ativo, subgrupo não circulante e dentro do circulante o subgrupo de investimentos. E aqui seriam as contas, né, que vão estar lá dentro, de participações em outras sociedades, de propriedades para renda, obras de arte, pedras preciosas e por aí vai. Tudo aquilo que é entender que não está sendo adquirido para a atividade fim da empresa, mas sim adquirido esperando valorização, ou seja, é um investimento, tá? As propriedades especificamente adquiridas para obtenção de renda são classificadas em investimento em contas separadas daquelas adquiridas sem destinação imediata, tá? Considere que uma empresa adquiriu um terreno no centro de uma grande cidade, longe de onde ela está instalada, tá? Porém com a finalidade de transferir futuramente, sem prazo definido, parte de sua operação para este local. Por se tratar de uma propriedade que não está sendo adquirida para uso imediato, tá? Será classificada como investimento, tendo em vista que até a sua efetiva utilização este bem contará com valorização imobiliária, ok? Tá? Ah, não vai usar, não. Quando for usar, né? Aí passa para o imobilizado. Até lá, enquanto não estiver utilizando, é investimento. Visconti, né? Para ele, o imobilizado congrega os bens tangíveis, né? Então, tudo que é imobilizado é aquilo que a gente consegue tocar. Imóveis, veículos, computadores, equipamentos, né? Móveis, utensílios, tudo isso são corpóreos, né? Então, são tangíveis, você pode tocar, que são destinados ao uso nas operações da entidade, tá? Então, tudo aquilo que você usa no dia a dia para tocar o dia a dia da empresa, tá? Todos aqueles bens que você tem ali, aquelas máquinas, equipamentos, instalações, tudo que é necessário para você desenvolver bem a atividade da empresa, tá? Representam bens de capital necessários para que a organização execute a sua atividade, seja na área produtiva, seja na área administrativa, né? Então, se você olhar para a empresa, tudo aquilo que tem ali, que é físico, que é necessário para a atividade da empresa, ele é imobilizado. Vamos pensar, no escritório de contabilidade, por exemplo, né, o que nós temos ali que é necessário? Para começar, temos os computadores, tá? Todos os computadores, né, são bens tangíveis, são corpóreos, são imobilizados, porque são necessários para a atividade da empresa. O ar-condicionado também são equipamentos, no caso são instalações, né, que são necessárias para o dia a dia da empresa também. As mesas, cadeiras, se você parar a pensar, impressoras são equipamentos, né, cadeiras, mesas são móveis. Então, tudo aquilo que você tem ali dentro, você vai considerar como imobilizado. Professor, mas e caneta, grampeador, essas coisas? Bom, nós temos que tomar cuidado, né, que a contabilidade ela tem que ser o mais efetiva possível, né, refletir, né, da maneira mais perto da realidade. Só que nós temos que tomar cuidado também para não nos atermos a detalhes que vão empacar, né, o nosso serviço por causa de preciosismo, né? E, por exemplo, um grampeador é um caso de um preciosismo se aquela pessoa quiser registrar ele como imobilizado. Por quê? Ah, professor, meu grampeador dura 5 anos, dura 10, eu tenho grampeador de 20 anos, entendeu? Que faz 20 anos que eu uso. Mas o custo dele, o valor dele, não justifica a gente registrar ele como imobilizado. Imagina, você vai comprar um grampeador aí, vamos lá, chutar alta aí, de R$ 30. Aí você vai fazer a depreciação desse grampeador. Quanto tempo ele dura? Se você já está falando que ele dura 10 anos, você vai depreciar no mínimo 10 anos, né? Então vamos lá, eu depreciar ele R$ 3 por ano. Se eu dividir por R$ 3 por 12, dá quanto, né? Vai dar aí uma merrequinha, né, por mês para fazer a depreciação.
né? Então, a gente tem que ter aquilo que é plausível também, aquela coisa que tem que ser lógica, né? Então, nós usamos aí alguns critérios, né? Que, por exemplo, para imobilizar, né? Diz que pode imobilizar a partir de 350, 400 reais, mas a gente só imobiliza acima de R$ 1.000 e dependendo do tipo que é, tá? Porque esses outros a gente joga diretamente como despesa, tá? Imagina você fazer um CIAP, né? Controle de imobilizado é ativo permanente, você entendeu? Já pensou? Uma fichinha para cada grampeador. Você tem lá, por exemplo, um escritório grande aí, você tem 30 pessoas lá, tem pelo menos lá uns 15 grampeadores lá dentro. Imagina, 15 fichas de grampeador, tá? Ninguém, você vai ficar doido, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que ter um valor mesmo ali que compensa. Ah, não, é um no-break, custa aí R$ 900. Beleza, dá para imobilizar, entendeu? É um computador, custa 2.000, 3.000, R$ 4.000, também vou imobilizar, tá? Ah, comprou uma cadeira. Cara, eu não vou fazer imobilizar de uma cadeira, né? Tá? Ah, não, compramos aqui uma nota fiscal aqui que tem aqui, comprou, montou o escritório, gastou R$ 20.000 em cadeira e mesa. Beleza, vamos imobilizar, tá? Mas não vou imobilizar uma cadeira, né? Comprou depois, tá? Tem esse cuidado, ok? Tá? Ó, o registro da aquisição de imobilizado envolve a conta de ativo não circulante, né? Assim como edificações, máquinas, equipamentos, veículos, por exemplo. Em contrapartida, uma conta de disponibilidade. Se a aquisição for à vista, né? Ou seja, disponibilidade a gente fala caixa, banco, né? Aplicação financeira. Ou uma conta de obrigação se a aquisição for a prazo, ou seja, eu comprei e não paguei, eu tenho uma dívida, né? Certo? Vamos lá. Aí nós temos que tudo aquilo que é imobilizado vai estar sujeito à depreciação e exaustão, tá? No nosso caso, nosso imobilizado que nós estamos citando aqui, ele vai ter depreciação, tá? Então, professor, mas o que é a depreciação? A depreciação é a perda do valor, né, de um bem, ou seja, aquele bem vai ser transformado em despesa, tá? Basicamente é isso, você transforma o bem que você adquiriu em despesa. Vamos lá, se você compra, né, lá no escritório de contabilidade, por exemplo, você compra lápis, né? Vamos pensar, que ainda use lápis, ou como diz alguns aí, né, grafite. Vamos lápis. Usou o lápis, borracha. Uma borracha, por exemplo. Você usa ela, vai desgastar. Então, chegou daqui, sei lá, 2, 3 meses, você tem que comprar outra borracha, tá? Ou outro lápis. Então, ele vai consumir. Você tem uma despesa, você precisa gastar para poder executar seu serviço, tá? E, na verdade, se a gente parar para pensar, você compra um computador, esse computador você vai usar ele por, sei lá, 4, 5 anos aí, legal. Então, com o tempo, ele vai deixar de ser útil, ele passa a ser obsoleto, né? Então, essa obsolescência que vai ocorrendo aos poucos, ela vai transformar o produto, né, ou aquele bem que você comprou na verdade, né, em algo que não dá mais para utilizar. Então, quando a gente faz a depreciação, né, que é a perda do valor, na verdade eu estou apropriando um pouquinho do desgaste daquele bem a cada, cada mês que está acontecendo, a cada ano, tá? E eu transformo isso em despesa. Vamos lá, se eu comprar na empresa R$ 500 aí, sei lá, em pó de café e açúcar, eu vou lançar na despesa, tá? E se eu compro R$ 500 ou R$ 1.000 em um equipamento, eu lanço no imobilizado. E aí, aos poucos, pela depreciação, ele vai virando despesa. Por quê? Porque o consumo dele na atividade do serviço não é de uma vez só, né? Enquanto eu posso gastar num mês ou em 2, 3 meses R$ 500 de café e açúcar, aquele computador ele vai durar muito mais do que um exercício, tá? Então a regra que nós temos que ter, por exemplo, né, para imobilizar isso que eu estou comprando tem um valor, né, substancial, tá? Segunda regra, vai durar mais de um exercício, tá?
Por exemplo, você pode ter algum equipamento que você compre, né, em determinadas empresas, que ele tem um valor alto, né? Por exemplo, você pode comprar aí um equipamento, de repente, que custe 4, 5 mil reais. Agora, dependendo do uso que vai dar para esse equipamento, de repente, não dura 6 meses. Se ele não dura 6 meses, você não vai imobilizar ele, tá? Então, tem que ter esse cuidado. Por exemplo, vamos pensar, quem trabalha, por exemplo, com, sei lá, que faz aí, que fura poço, por exemplo, né? O cara compra uma broca daquelas para furar poço, sei lá, paga lá 4, 5 mil reais numa broca, tá? Ela vai no equipamento. Só que é o seguinte, essa broca, muitas vezes, às vezes eu furo 1, 2, 3, 4 poços com ela, e às vezes não, entendeu? Então, muitas vezes, ela não dura um ano. Então, se esses 4, 5 mil, eu não vou imobilizar ela, tá? Eu não posso imobilizar, professor, mas tem valor. Sim, só que ela não vai durar mais de um exercício, né? Então, eu tenho que jogar ela diretamente como despesa, tá? Porque aquilo que eu deprecio é aquilo que eu consigo utilizar por mais de um exercício. E aí sim eu vou fazendo a depreciação, ou seja, eu vou transformando ele em despesa aos poucos. Certo? Eu vou transformando em despesa aos poucos. Aí nós temos que ter o cuidado também, tá? Tem alguns itens, né, que eu já até acho que comentei com vocês em algumas situações em que é, a gente compra, por exemplo, principalmente imóveis. A empresa compra um imóvel, vai utilizar esse imóvel. Aí lá na tabelinha da Receita Federal, a gente pode fazer depreciação? Pode. Vocês estão me ouvindo? Escutando, professor. Movendo. Bom, voltei, gente. Porque a minha internet aqui por algum motivo caiu. Agora eu estou na internet do celular. Tá? Então, vamos lá. Eu estava falando aqui para vocês nessa questão de imóveis, né? As empresas muitas vezes compram imóveis para utilizar na atividade fim dela, né? Eu vou abrir uma loja, compro um imóvel, tá? Aí o que acontece? A empresa vai fazer a depreciação disso. Na tabela da receita diz que eu posso depreciar esse imóvel 25 anos, ou seja, 4% ao ano. Só acontece o seguinte, você vai depreciar lá 4% ao ano, mas o seu imóvel, na verdade, está valorizando 5, 6% ao ano, dependendo de onde ele está localizado, tá? Então, vamos lá. A ideia, a contabilidade, o foco principal da contabilidade é demonstrar fielmente, né, fidedignamente, a situação patrimonial da empresa. Então, imagine o seguinte, você está mostrando lá no balanço que você comprou, sei lá, um imóvel por 100 mil, né? Ou pensar melhor, 500 mil, você pagou 500 mil no imóvel. Esse imóvel hoje, vamos pensar que ele valorizou, vale 600. Mas você está depreciando ele, você está demonstrando que ele vale menos. Você está tirando lá 4%, você está tirando lá 20 mil dele, você está demonstrando que ele vale 480, tá? Então, olha só, eu vou depreciar? Eu vou depreciar quando realmente o item perder valor com o tempo, né? Por exemplo, computadores, equipamentos, veículos.
Normalmente, isso perde valor com o tempo, tá? Então, aí sim eu deprecio. Caso contrário, eu não tenho por que fazer depreciação, entendeu? De algo que está valorizando. Poxa, mas a receita permite, tá? Mas a nossa obrigação é representar fidedignamente a situação patrimonial da empresa, tá? Então tem que ter esse cuidado. Ah, mas lá na empresa que eu trabalho, lá o cara quer que deprecia, porque depreciação é despesa, e aí diminui o valor do imposto de renda e contribuição social a pagar. Beleza, concordo com isso, entendeu? Só que, né, ele não está representando daqui a pouco, ele vai estar com o imóvel zerado, vai olhar o balanço dele, por exemplo, tem um imóvel lá, vamos pensar aí, 6 milhões, que esse imóvel não aparece no balanço, porque ele aparece 6 milhões de imóvel, mas aparece 6 milhões de depreciação também. E aí? Tá? Aí ele vai para um banco e fala assim, qual é o total do seu ativo? Vamos supor que esse imóvel é o maior ativo dele. Ah, o ativo dele é baixo. Não, mas eu tenho um imóvel que vale 6 milhões. Sim, mas não está representado no seu balanço. Tá? Então tem tudo isso, tem que ter esse cuidado. Tá? Vamos lá, a depreciação envolve uma conta de resultado e uma conta patrimonial, ou seja, a depreciação é sempre eu faço a despesa com depreciação, né? Contra, né? A conta que é a contrapartida, que é a depreciação acumulada, tá? Que ela é uma conta redutora, né, do ativo. A depreciação acumulada é uma conta redutora. Por quê? Ela não mexe diretamente no valor da conta, né? Vamos usar veículos. Ela não mexe na conta de veículos, mas ela demonstra abaixo que aquela conta, aqueles veículos já sofreram depreciação, tá? Então, de perder e perda de valor, tá? A conta de resultado é uma despesa que reduzirá o lucro em termos econômicos, porque mexe lá no resultado econômico, no balanço, no DRE, né? Mas não financeiramente, ou seja, ninguém paga depreciação. Se alguém aparecer lá para receber depreciação, você manda prender, tá? Portanto, o registro da exaustão também, né, envolve uma conta de resultado, despesa com... Ih, esse cara foi doido aqui. Aqui é despesa com... Na verdade, isso aqui é depreciação, tá? Aqui é depreciação. Deixa eu corrigir aqui. Tá? Aqui, ó, a depreciação é uma despesa, tá? Enquanto que a depreciação acumulada é uma conta redutora, tá? Isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Redutora do ativo, tá? Grecarente considera que a depreciação corresponde a uma espécie de armazenamento de valores relativos à redução do valor do bem imobilizado, tá? Aí eles até dão uma ideia aqui, né? Se seria interessante a empresa guardar esse valor da depreciação, né? Criar uma poupança para isso, tá? Até poderia, né? Entendeu? Eu quero ver quem é que vai deixar isso parado lá, né? Tá? Às vezes é mais para a empresa esse dinheiro da depreciação, dependendo do valor do que tá, é muito grande para você é, deixar, vamos dizer, imobilizar um valor desse, entendeu? Tá? Porque se você vai depreciar um equipamento em 10 anos, quer dizer, você vai juntar essa depreciação por 10 anos aí, numa conta de aplicação financeira, né? Seria um investimento para aquisição futura, né? Tá? Agora, financeiramente, não sei. Às vezes as empresas têm aquela ideia, né? Se eu tiver esse dinheiro em mãos, eu compro mercadoria, vendo mercadoria e faço muito mais, né? Resultado do que se eu guardar ele para comprar um bem depois, tá? Essa concepção de reserva de valor se fundamenta no fato de que os valores reduzidos no resultado relativo à depreciação não impactam o caixa da entidade. Ele tem apenas efeito econômico. Portanto, significa que a despesa reduziu o lucro, mas não reduziu o caixa, tá? Diferentemente, por exemplo, de uma conta de energia. A conta de energia, ela é uma despesa que reduz o lucro, mas também ela provoca a saída do caixa quando é paga, tá?
O método mais utilizado de depreciação é o método linear, ou seja, os valores de depreciação são calculados a partir da vida útil do bem e lançados mensalmente. Para melhor compreensão do método linear, considere que uma determinada empresa possui um veículo no valor de 50 mil, né, adquirido em 1/7 de X1. A vida útil desse veículo é de 5 anos, portanto, ele será depreciado em 20% ao ano, tá? Ou seja, 100% dividido para 5 anos. Tá? Como ao final de 5 anos o veículo ainda possui valor de mercado, esse valor é estimado e recebe o nome de valor residual. Tá? O valor residual é aquele valor que você consegue no bem, vender o bem, ao final de sua vida útil. Tá? Ah, professor, mas e se eu não conseguir vender? Vamos supor assim que ele deu problema lá, que ele não tem, mas não vale mais nada mesmo, tá? Então aí você vai depreciar 100%. Caso contrário, você deprecia somente a diferença, tá? No caso do veículo em questão, considera-se que ele poderá ser comercializado por valor de 30 mil ao final de 5 anos. Então comprei ele por 50, mas daqui a 5 anos, quando ele não servir mais para mim, eu vou vender ele por 30. Então, o valor que ele vai perder, na verdade, é só 20. Então, esses 20 mil é o valor que eu vou depreciar em 5 anos, tá? Eu não vou depreciar os 50, eu vou depreciar os 20, que é o que ele vai perder em 5 anos. Então, o cálculo da depreciação será feito aplicando o percentual de 20% ao ano, né? Sobre o quê? Sobre o valor depreciável, que é o valor de 20 mil. Então, se eu vou pegar esses 20 mil e vou dividir por 5, tá? Que é 20 mil vai perder em 5 anos, e nós vamos ter 4 mil ao ano. Se eu quiser saber por mês, eu só pego os 4 mil e dividido por 12. Aí eu acho quanto que vai perder depreciação em cada mês, tá? Qual que é a despesa mensal com depreciação, tá? E aqui no caso seria R$ 333,33 ao mês, tá? Debito a despesa com depreciação, que é uma conta de resultado, né? Uma despesa lá no resultado, e a contrapartida, que é a crédito, é a depreciação acumulada. Então, dentro do ativo, o nosso ativo é devedor. Toda vez que eu lanço um crédito lá dentro do ativo, eu diminuo esse ativo, tá? Então, a depreciação acumulada é uma conta redutora de ativo, né? Porque ela é uma conta credora que está vinculada com uma conta devedora. Então, ela demonstra um valor menor, tá? Dúvidas? Nenhuma? Que maravilha. Continuamos, então. Existem outros métodos de depreciação, né, bem como implicações fiscais a partir da utilização desses métodos, né? E você pode pesquisar sobre esses assuntos no livro de Contabilidade, Teoria e Práticas Básicas, né, de Grecarendi, que está disponível na biblioteca digital, tá? Mas a gente pode fazer depreciação, né, por produção, tá? Ou por hora de uso e por aí vai, tá? Exaustão. Exaustão é o mesmo que seria uma depreciação, né? Só que a diferença é que a exaustão nós vamos aplicar ela sobre recursos naturais, minerais ou florestais que a gente tem. Por exemplo, você tem uma mina lá que você... Vamos pensar a Vale. A Vale tem mina de ferro, tem mina de ouro, tem várias minas que ela explora, tá? Então, ela avalia a capacidade dessa mina. Vamos lá, essa mina é capaz de produzir aí, sei lá, 100 toneladas lá de minério de ferro, uma ideia, tá? Esse minério de ferro vale, sei lá, 1 milhão por tonelada, tá? Então, eu tenho o valor da mina de 100 milhões de reais, por exemplo, tá? Então, na medida que eu tiro aquela quantidade, né, que eu vou tirando, tá? Eu vou fazendo a exaustão, ou seja, eu vou transformando aquele bem que eu tenho em despesa, porque ao final ele vai zerar, tá? Certo?
Seria quase a mesma coisa da depreciação, só que é com base na exaustão. Vamos lá. Professor, mas como é que eu vai valer isso aqui? Como é que eu faço a avaliação desse minério, né? Vamos lá, eu não vou fazer a avaliação do minério com base no valor de mercado, muito pelo contrário. Porque tecnicamente, né, eu tenho custo de exploração, tenho um monte de coisa, vira despesa. Mas sim naquilo que eu paguei para poder explorar ele. Tá? Então, vamos lá. Os aeroportos, o aeroporto aqui de Imperatriz, ele, né, dentro de um pacote aí dessa malha norte, né, norte e nordeste, ele foi adquirido, se não me engano, pagaram aí alguns bilhões aí, não lembro quanto foi aí, né, para poder explorar essa área, né. Então a empresa pagou, é um valor que ela pagou de concessão. Só que ela, no caso dela, não vai entrar aqui em exaustão, vai entrar em amortização. Mas seria o mesmo princípio. Você adquire do governo, por exemplo, o direito de explorar um determinado minério, né? E você paga um valor determinado por ele. Então há uma projeção de ter igual aí 100 toneladas do minério, se você pagou aí 1 milhão, né? Corrigindo que né, você pagou 1 milhão, você vai ter 100 toneladas, você tem 10 mil aí por tonelada, por exemplo, você entendeu? Tá? Por quê? Porque é o custo que você pagou para explorar isso. Tá? Isso é o custo somente para você ter o direito de explorar. Então você vai explorando e isso ele vai se exaurindo aquilo ali. Tá bom? De acordo com isso. Ou você tem uma quantidade determinada para tirar. Então, se você pagou, você pode tirar aqui 200 toneladas. Se você pagou para tirar 200 toneladas, à medida que você vai tirando, você vai exaurindo, tá? E aí a gente tem, né? A gente tem depreciação, a gente tem exaustão e a gente também tem a amortização. A amortização ela se aplicaria, por exemplo, né, nesse direito que as companhias, as empresas que compraram aí esses direitos de exploração, né, dos aeroportos, elas têm, por exemplo, elas têm uma concessão para 30 anos. Então, se ela pagou 3 bilhões, por exemplo, né, para usar em 30 anos, então a gente pega e divide 3 bilhões por 30, vai dar o que aí? 100 milhões de amortização que ela vai transformar em despesa por ano, tá? Por quê? Porque ela adquiriu uma concessão que seria tipo um aluguel, né? Paguei até antecipado um aluguel de 30 anos aí, tá? E eu vou poder usar isso durante 30 anos, né? Respeitado as regras e tudo mais. Então, isso que eu paguei, esses 3 bilhões, por exemplo, eu vou usar em 30 anos, então ele vai se esvair 100 milhões por ano. Então, a cada ano, 100 milhões vira despesa, tá? E ao final de 30 anos, os 3 bilhões viraram despesa também, tá? E a gente vai registrando. Ao lado do direito de uso, né? Que quando a gente fala em intangíveis, a gente fala em direito de uso. Então, por exemplo, direito de uso de software, aluguel, essas coisas tudo, entendeu? No caso aí, concessão, taxa de concessão, direito de uso. Tá? Então, a amortização vem a demonstrar quanto desse direito eu já estou utilizando, já foi utilizada, né? E quanto resta, ok? Seria a mesma coisa, despesa com amortização, né? Igual a despesa com exaustão, despesa com depreciação, tudo isso é despesa, né? O valor que a gente vai diminuir ali vira despesa. E eu tenho a contrapartida, que é a conta do ativo não circulante, no caso intangível, né? Em que vai demonstrar a redução desse valor aqui no meu ativo, tá? Então, ela exaustão, depreciação e amortização são contas redutoras, tá? Só corrigir aqui, ó, que o Ctrl+C, Ctrl+V, né, trouxe aqui como depreciação aqui, não é, aqui no caso é amortização, tá? Certo? Pessoal, alguma dúvida até aí? Nenhuma mesmo? Certinho, lindo, maravilhoso. Isso daqui é um material que está na apostila, tá? Tá? Mas aí eu trouxe algo a mais para vocês, tá? Então vamos lá. Esse material eu passei, então se vocês têm a apostila, baixou a apostila,
tá? Vocês peguem isso também, porque isso aqui é um material que eu até apliquei para a turma que teve contabilidade avançada, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, lá em contabilidade avançada, vocês provavelmente vão ver isso novamente, aprofundando com outros pontos a mais. Mas, tá? Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre depreciação, né? E vamos aí botar isso para a gente aplicar aqui, né? Fazer alguns exercícios e outros métodos, né, de depreciação, não somente a linear, mas outras que a gente tem também, tá? Não sei se vocês lembram, né? Você já deve ter visto outros métodos, mas vamos reforçar isso aí agora, tá? Vamos lá, o método linear é aquele mais comum. Por que linear, gente? Porque a gente parte num pressuposto que o valor é um só, tá? Vamos lá, eu vou depreciar 5 mil por ano durante 10 anos, então todo ano eu deprecio aqui 5 mil, é retinho, linear, né? Vai ser a depreciação igual o tempo todo, tá? Basicamente, aqui se diz que é o mais comum para se utilizar, né? Porque é o mais fácil, tá? Ah, não, eu comprei um veículo, paguei 100 mil nesse veículo, né? Ao final de 5 anos, né? Ou 7 anos, 8 anos, 10 anos, tá? Quem define isso é a empresa com base em dados, tá? Professor, mas na tabela da receita diz, né? Deixa eu até pegar a tabelinha aqui da receita de depreciação, peraí. Vamos ver, né? Não é só agora, sempre vamos ver falar essa tabela aqui. Muito, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? O que eu quero dizer com isso? Ó, deixa eu abrir, deixa eu ver uma bonitinha aqui para abrir para vocês. Essa aqui, pode ser essa. Deixa eu pegar ela aqui e jogar no coisa. Copiar a imagem e vamos jogar ela aqui. Deixa eu voltar um. Ó, deixa eu voltar um slide aqui que vai. Ó. Isso aqui, gente, é a tabelinha que a Receita, né? É, a maior parte delas aí prevê fazer, entendeu? Libera, tá? Isso é o que ela permite. Quer dizer, o máximo que você pode fazer, o máximo é depreciar nesses percentuais nesse prazo, tá? Se você pegar um imóvel e depreciar 5% ao ano, a Receita vai te questionar. Se você depreciar uma instalação em 20% ao ano, a Receita vai te questionar. Agora, se você não depreciar, a Receita não vai te questionar nada. Ou se você depreciar numa taxa menor, né, consequentemente, é assim, ó, é inversamente proporcional, tá? Quanto mais você aumentar a taxa, menos você vai diminuir o tempo, tá? E quanto mais você diminuir a taxa, mais você aumenta o tempo, tá? É inversamente proporcional. Por quê? Se eu deprecio em 10% ao ano, né? Eu deprecio em 10 anos. Se eu depreciar em 20% ao ano, o tempo vai cair pela metade. Tá vendo? Ó? De acordo com que o percentual aumenta, tá? Tá aumentando para cá, o prazo cai, tá? Se eu diminuo o percentual, eu aumento o prazo, tá? Inversamente proporcional. Então, vamos lá. A Receita, ela cria essa regra limite. Limite. Você não pode depreciar mais do que isso. Pode depreciar menos? Pode. Pode não depreciar? Pode. Tá? Isso é bom senso e é aquilo que realmente vai representar fidedignamente o patrimônio da empresa. Então, por exemplo, você pode pegar um veículo leve, por exemplo. O que se entende de veículo leve? Um carro, tá? Você pode pegar um carro aí, um caminhão pequenininho, tá? Tá aqui dizendo que esse carro tem uma vida útil. Esse prazo aqui, você pode entender aqui também, ó, como vida útil, tá? Eu quero fazer para vocês. Se vocês comprar um caminhão, vai depreciar 20% ao ano, tá? Depois de 5 anos, o caminhão não vale nada.
Ou ele não tem, a vida útil dele é só 5 anos? Não. Tem veículos aí que até 10 anos, tá? Então, você pode fazer a depreciação com base em outras informações. Ah, não, ó, eu estou vendo aqui que tem caminhões aí com 7, 8, 10 anos que estão bem. Então, eu posso, ao invés de fazer a depreciação em 5 anos, fazer em 10, tá? E mesmo assim, ao final da depreciação, esse veículo ainda vale alguma coisa. Ou seja, ao final de vida útil dele, ele ainda vale alguma coisa. Então, se ele vale alguma coisa, nós chamamos de valor residual, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala em linear, a gente pega a taxa de depreciação, que é 100%, e divide pela vida útil do bem, tá? A vida útil pode ser estimada em anos ou em meses. Se estimada em anos, a taxa de depreciação será anual. Se em meses, será mensal. O valor de depreciação, denominado cota de depreciação, é obtido pela multiplicação da taxa pelo custo de aquisição do bem, tá? A cota de depreciação é a taxa de depreciação vezes o custo do bem, tá? Vamos ver aqui. Eu tenho um custo do bem, tá, de 240 mil, vida útil estimada 10 anos. Se é 10 anos, é 10% ao ano. Por quê? Porque é o 100% do valor que vai ser depreciado dividido em 10 anos, tá? Cota de depreciação anual é o valor do bem, 240 mil, vezes 10%. Ou seja, eu vou depreciar 24% ao ano. Perdão, 24 mil ao ano. Se eu pegar essa cota que é anual e dividir ela por 12, eu tenho qual vai ser o valor da depreciação mensal, tá? Então, nós precisamos ter isso. Professor, onde que essa depreciação também ela impacta? Impacta, por exemplo, né, que ela é uma despesa. Quanto mais você usa sua fábrica, seus itens, mais ela vai desgastar, certo? Então, você pode levar isso no custo do seu produto, quando é uma máquina, um equipamento, né, que está na produção, você pode levar isso no custo do produto para você mensurar quanto é que esse produto seu custa, tá? Que a gente tem que levar isso em consideração. Vamos lá, você tem uma fábrica de sorvete, uma sorveteria aí, simplesinha. Você comprou com as batedeiras industrial, beleza. Ah, não, eu vou mensurar no custo do sorvete somente os ingredientes que eu ponho ali, sei lá, a gordura vegetal, a essência, não sei o que lá mais que põe, entendeu? Não, você tem que levar em consideração também, no seu custo, o desgaste da sua máquina. Porque vamos pensar que essa máquina vai durar, sei lá, 3 anos. Quer dizer, você tem que tirar, dentro de 3 anos, você tem que tirar esse custo dela, para você poder, nas suas vendas, você ganhar o suficiente para comprar outra máquina. Porque senão você acha que está ganhando dinheiro e no final você não está, tá? Imagina o seguinte, você compra um carro e bota para ser Uber, tá? Em Imperatriz, tá? Esse carro eu te falo, você pode aí quase que depreciar ele 100% em 5 anos, tá? Porque vai estar uma bagaceira daqui a 5 anos andando nessas ruas de Imperatriz, tá? Então, por exemplo, ah não, eu estou ganhando aqui, ó, eu tiro o combustível, tiro a manutenção, beleza, estou ganhando. Não, meu amigo, você tem que levar em consideração, por exemplo, tudo que você gasta com o carro, com IPVA, com seguro, tá? A depreciação do carro, você tem que levar em consideração, porque senão no final de 5 anos você ganhou dinheiro, vamos dizer assim, no seu conceito, só que você não ganhou o suficiente para ter outro carro, e seu carro já virou um bagaço, tá? Então aí, mas eu não botei isso no custo? Não, se você não botou no custo, né? Agora, não, ganhei o suficiente. Daqui a 5 anos, o que eu ganhar aqui, eu sou capaz de juntar esse dinheiro, né? Porque eu botei no meu custo e vou comprar um carro novo. Beleza, ótimo, tá fazendo certinho, tá? Porque tem muita gente, muitos empresários por aí, que a empresa está lá só o bagaço, né? Porque ele precisa renovar e ele não sabe de onde, porque como é que vai fazer? Tá? Porque ele não mensurou esse custo. Por isso que lá atrás tinha um slide dizendo que porque seria interessante o empresário pegar esse valor e guardar ele, tá? O empresário tem que ter isso em consideração, né? De que é uma depreciação, uma despesa, sim, só que eu tenho que ter em mente que o meu bem
Ele está se corroendo, ele está se desgastando, e se ele está se desgastando, vai chegar um momento em que eu vou ter que substituí-lo, tá? Alguma dúvida aqui, gente? Nenhuma? Das duas, não tá todo mundo dormindo aí, ou tá todo mundo inteligente demais, hein? Nenhuma dúvida? Vamos lá, quero ver essa aqui agora. Soma dos dígitos, né? Cotas decrescentes, né? E cotas crescentes. Vamos lá. Vamos ver como é que faz isso aqui. É assim, ó. Vocês devem ter visto isso, né? Aqui a gente colocou o valor residual, tá? Então, por exemplo, eu tenho um custo do bem, comprei ele por 320, a vida útil dele é em 5 anos. Depois de 5 anos, eu ainda consigo vender ele por 20, tá? Então, 300 é o valor depreciável. Por quê? Porque eu comprei por 320 e vou vender por 20, né? Eu vou conseguir recuperar 20, então o que eu vou depreciar é 300. Vamos lá, soma do dígito. Eu tenho o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano e o quinto ano. Somando tudo dá 15, tá? Então eu vou fazer o seguinte, nós vamos somar, deixa eu ver se eu estou fazendo primeiro no crescente ou decrescente. Vamos lá, na decrescente, primeiro, tá? Como funciona isso? Ó, no ano 1, tá? Quanto tempo eu tenho para usar esse bem? 5 anos, tá? Então, eu vou pegar os 300 mil, tá? Vou dividir, ó, os 300 mil, né? Vou botar um casinho aqui, que vocês adoram isso, e dividir por 15, tá? Quanto vai dar isso aqui? Vai dar 20, né? 20 mil, tá? Então, 20 mil. Se no primeiro ano eu ainda tenho 5 anos para utilizar, eu vou depreciar o quê? 20, né? Vezes 5, que é 100 mil. Tá? No segundo ano, quanto sobra? Sobra 4 anos. Então, 4 vezes 20, 80. Ou fazendo aqui, né? Pego os 300, divido por 15, multiplico por 4. 300, divido por 15, multiplico por 3, dá 60. 300 dividido por 15, multiplico por 2, dá 40. 300 dividido por 15, multiplico por 1, dá 20. No final, quanto nós depreciamos no final de 5 anos? Depreciamos também os 300 mil, tá? Aqui seria o seguinte, eu tenho uma depreciação, né, um desgaste maior no começo, ou uma perda de valor maior no começo, e uma perda de valor menor no final, tá? A outra forma, a gente inverte esse tempo, né? Tá? No ano 1, como o meu item bem está novinho, ele perde pouco valor. Então eu tenho uma pequena depreciação, tá? Estão vendo que aqui, ó, inverteu a fração, né? Tá? Então eu tenho menos depreciação no começo e tenho mais depreciação no final. Mas de todo jeito, ao final dos 5 anos, eu depreciei os 300 mil que era previsto para depreciar, tá? Então, aqui a gente tem as cotas decrescentes ou cotas crescentes. Decrescentes, isso eu posso, professor, eu posso utilizar mais de um critério de depreciação numa mesma empresa? Pode. Você vai ter que ver item a item, de que forma que seria melhor. Você às vezes tem veículos ou equipamentos, por exemplo, que eles sofrem uma perda de preço maior no começo do que no final. E tem outros não, que eles vão mantendo o preço no começo e depois perdem mais no final, tá? Então, isso a depreciação a gente aplica aí. Ou o uso, o desgaste que esse bem vai ter também, né? Vamos pensar, até porque de repente você compra uma máquina dessa e ela produz muito no começo, né? Então ela acaba se desgastando muito no começo. E depois ela começa a produzir menos, se desgasta menos. Então você vai ter uma depreciação maior no começo e uma menor no final. Então a gente usaria cotas decrescentes.
né? Agora, se ela se desgasta mais no final do que no começo, a gente usa o método de cotas crescentes, tá? Alguma dúvida aqui, gente? Mas você chegou nesses 15 a fração. Desculpa. Em qual? Cheguei em Pode qual? estar ruim. Sim, para a fração aí dos 15, né? Como foi que só chegou a esses 15? Vamos lá, eu cheguei aos 15 somando. Não são 5 anos? 1, 2, 3, Sim. 4, 5. Somo eles, entendeu? Aí eu vou achar. É assim, é como se fosse um índice que vai equiparar isso, entendeu? Vai dar uma lógica para a coisa. E se eu tivesse 10 anos, professor, eu ia somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10. Tá? Ah, então, se eu for até 10 é 30? Não. É bem mais. Tá? Até 10 daria o quê? 10 com 11 vezes 5, 55, né? Certo? Quer fazer para tirar a prova? Ai, ai. É porque assim, ó, quando é par, vamos lá. Quando é par, você pega os pontas, né? O primeiro que é 1, o último é o 10, não é? 1 mais 10 dá quanto? 11, certo? Se eu pegar o 2 Certo. mais 9, dá 11, não dá? O Tá. 3 mais 8, 11. O 4 mais 7, 11. O 6 mais 5, 11. Então eu tenho, né, 5 vezes o 11, eu tenho 55, entendeu? É É igual aqui, porque, ó. olha, uma decrescente ali confundiu, foi toda ali, Ah, naquele quadro, né? Na é o seguinte, decrescente ó. ali. É assim, ó, a decrescente, né? Vamos lá. Eu tenho 5 anos, tá? Do primeiro ano até o quinto. Na decrescente, eu entendo que vai depreciar mais no começo e menos no final, tá? Então, a gente inverte, tá? Aí, eu não tenho 15 partes, eu vou depreciar, dividindo minha depreciação em 15 partes, certo? Só que eu vou colocar 5 partes no primeiro ano, 4 partes no segundo, e assim até chegar uma parte no quinto ano, tá? Se fosse 10 anos, começaria com 10, 9, 8, 7, 6, até chegar uma no 10, certo? Peguei o valor aqui, ó, da depreciação base, 300, divido por 15 vezes 5, tá? A decrescente, porque eu tenho a maior cota de depreciação no começo e no final a menor. A crescente, eu só vou inverter isso daqui, tá? Isso aqui, ó, eu inverto, tá vendo? Eu vou depreciar menos no começo e mais no final. É uma ordem, como que se usa o termo em matemática, né? Uma ordem geométrica, tá? Então vai 20, vai 40, 60, 80, né? Não é exponencial, mas é geométrica, né? Por exemplo, se a gente olhar esse primeiro gráfico aqui, a nossa depreciação começa lá no 100 e vai caindo até chegar no 20, certo? Se a gente olhar assim, um gráfico da depreciação. Mas no final, o total que depreciou é 300. A outra aqui já é o contrário. Começa no 20 e vai até atingir o 100, tá? Então eu tenho uma depreciação menor no começo e uma maior no final. E ela é uma crescente lógica, né? Eu vou depreciar, ó, eu estou usando 15 partes. Eu uso uma parte no primeiro ano, duas partes no segundo, três partes no terceiro, quatro partes no quarto e cinco partes no quinto. A decrescente, eu faço o contrário. Eu uso cinco partes no primeiro ano, quatro no segundo, três no terceiro, duas no quarto e uma no quinto, tá? O cálculo aqui vocês entenderam, como é que chegou no 100 mil, no 80, 60, 40, 20, né? Entenderam? Sim. É a mesma coisa de cá, tá? Isso aqui, gente, é assim, tem algumas situações, vamos lá, quando a gente está na academia, na faculdade, né? A gente fala em academia, entende-se faculdade. Dentro da faculdade,
A gente fala assim, professor, para que a gente aprende isso? Olha, porque em algum lugar, isso daqui é mais, representa melhor o que ocorre do que os outros que todo mundo usa, né? Não, porque quase todo mundo usa aquele linear. Não. Tem lugares que vão utilizar esses métodos, né, de depreciação de cota crescente ou decrescente, tá? Então, a partir do momento que nós temos conhecimento, né, pode ser que a gente não aplique no dia a dia, mas a gente tem o conhecimento de que isso existe. Então, quando alguém conversar alguma coisa, ou vocês encontrarem essa situação, não é estranha para vocês, tá? Vocês sabem, professor, eu não tenho prática com isso, que a gente só usa linear. Beleza. Então, você sabe que existe outro módulo de utilizar. Agora, um módulo que é muito utilizado é esse aqui, ó. Unidades produzidas, né? Que ele pode ser também equiparado a horas trabalhadas, tá? Tem os dois tipos. O método é o mesmo, tá? Só muda se um é por hora ou por quantidade de unidade produzida, tá? Como que é esse? A vida útil de um bem, por exemplo, né? Ela pode ser definida em horas, né? Olha, eu tenho máquinas, por exemplo, né? Que a vida útil de uma máquina, sei lá, é 20 mil horas, tá? Ou, em algumas situações, né? Olha, essa máquina ela é capaz de produzir até 1 milhão de peças. Então, eu vou trabalhar com uma vida útil dessa máquina pela quantidade que ela produz. Então, ela vai durar quanto tempo? Vai depender o tempo que eu vou, né? A quantidade que eu vou produzir nesse tempo. Se eu arrochar e produzir muito, a vida útil dela diminui em anos, né? Mas porque a vida útil dela vai ser determinada pela quantidade produzida e não pelo tempo, né? Tá? Então, por exemplo, uma máquina que produz 10 milhões de peças de vida útil. Se eu produzir 1 milhão por ano, ela vai durar 10 anos. Se eu produzir 5 milhões por ano, ela vai durar 2 anos. Tá? Então, isso que a gente tem que levar. Aqui no caso, a gente vai falar em unidades produzidas. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma base de depreciação, vou depreciar essa máquina, né, em 200 mil reais, é o valor da depreciação dela. Vida útil, 5 anos. Produção estimada, 800 mil unidades. Tá? Se eu for depreciar por ano, eu deprecio 40 mil por ano, certo? Vamos lá, 200 mil em 5 anos, eu depreciaria, né, lá no método linear, eu depreciaria 40 mil por ano. Mas eu quero depreciar com base na quantidade que ela vai produzir. Por quê? Porque eu sei exatamente, olha lá, qual que é interessante aqui, quanto vai custar essa máquina por unidade, tá? Então, se ela é capaz de produzir 800 mil unidades e eu vou depreciar 200 mil, quando eu divido, quanto custa essa máquina? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem que saber o custo de reposição dessa máquina? Ela custa 25 centavos por cada unidade produzida. Se eu produzir uma unidade, eu gastei 25 centavos da máquina. Se eu produzir 10 unidades, gastei 2,50, tá? E assim sucessivamente. Então, a depreciação dela vai ser, essa despesa de depreciação vai ser vinculada pela quantidade que vai ser produzida. Então, por exemplo, ó, no primeiro ano, eu produzi 300 mil unidades. Se eu multiplicar 300 mil por 25 centavos, eu tive uma depreciação, ou seja, uma perda de valor de 75 mil. No segundo ano, eu produzi 100 mil unidades. 100 mil unidades vezes 25 centavos, ela depreciou em 25 mil. Tá? No terceiro ano, 150 mil unidades, depreciou 37.500. Quarto ano e quinto ano, 125 mil, depreciou 31.250. Tá? Então, total, 200 mil. E no sexto ano, se eu produzir 100 mil unidades no sexto ano, qual vai ser a depreciação dessa máquina? Hein?
no sexto ano, se eu produzir 100 mil unidades, qual vai ser a depreciação dela? Eita, pergunta difícil, hein? Apertei sem abraçar, foi? Não tenho medo de responder, gente, pelo amor de Deus. Vocês estão aqui para aprender. A gente só aprende errando. 25 Ou não. mil? 25 mil? Tá certo? Quem mais concorda? Vou dar 100 pontos para quem acertar, hein? Não tem jogo do Flamengo hoje que você está assistindo, não, hein? Repete a pergunta, professor. Aqui a Vamos lá. internet está horrível aqui em casa. Tá No cortando. sexto, ó, nós estamos aqui no quinto ano. E no sexto ano, se essa máquina produzir 100 mil unidades, qual vai ser o valor da depreciação dela? Vai ser 1.000 vezes o 0,25, não vai dar 25 mil. É você que está dizendo, Luana. O detalhe está aí. Vamos lá. Qual que é o detalhe? Quanto custou essa máquina para a gente? Já foi os 8 mil que ela foi depreciada. Oi? Já foi os 800 mil depreciada. Não. Depreciável é em quantidade. É depreciar em quantidade. Qual o valor? Que na contabilidade trabalha com valor. Qual o valor da 200 máquina? mil. 200 mil. Quanto nós podemos depreciar? 200 mil. 200 mil. 200 mil. Quanto nós já depreciamos? O caso tem que fazer a soma de todos os anos. Vamos lá, tá lá. Quanto nós já depreciamos lá? No ano 1 até o ano 5? Peraí. Tá ali, ó. Tá no slide. 200 mil. Quanto falta depreciar? Nada. 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 Quanto nós vamos depreciar agora? Nada. Nada. Tá? Nós não podemos depreciar acima de 100%. Tá? Tá. Então, nessa situação aqui, qual seria o valor a depreciar nessa situação? 0. Tá? Porque nós já depreciamos tudo. Eu não posso depreciar mais. Tá? Então, tipo assim, essa máquina já se pagou, teoricamente, tá? Ela não era para durar 800 mil unidades? Se durou mais, ela se pagou, né? Porque eu já transformei tudo isso em despesa, né? Esses 200 mil, ó, foi virando despesa, tá aqui embaixo, ó. Cada mês, cada ano aqui, ó, uma parte virou despesa, até atingir os 200 mil. A partir de agora, nós não depreciamos mais. Não se deprecia além do 100% depreciado, tá? Ok? Então, hashtag fica a dica, hein? Tome cuidado com isso, tá? Esse mesmo conceito aqui, vocês podem entender aqui, de repente, por horas, tá? Ao invés de 800 unidades, poderia ser 800 mil horas, tá? Então, ó, trabalhou aqui, aqui viria tudo em hora. E o cálculo é o mesmo, tá? Certo? Então, tome cuidado. Até quanto nós depreciamos? Até 100% do valor depreciável, ou do valor do bem, tá? Não podemos depreciar mais, certo? Senão eu teria, teoricamente, um valor negativo desse bem. Imagina, se eu comprei por 100 e estou depreciando 150, então ele ficaria negativo, e não existe, né? Nada perde mais valor do que o valor que você comprou. Ah, eu comprei um celular por R$1.000. Tem como perder 1.200 de valor dele? Não. O máximo é quando você perder os R$1.000 de valor. Ele valer 0. Ele não pode valer negativo. Tá? E o que a gente fala em valor residual, né? Nada mais é que a diferença, né, entre o valor do custo, né, e o valor que vai sobrar lá no final, né, quando você pensar em vender este bem, tá? Certo? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o valor contábil de um bem?
valor residual, valor de aquisição é o valor que eu compro o bem, certo? Valor residual, né, é o valor que vai sobrar depois que eu depreciar, depois que terminar a vida útil dele, que é o valor, teoricamente, né, por algum objeto de análise ali, eu consigo vender esse bem lá no final e ganhar esse valor ainda, tá? Vamos pensar, você pega um carro, deprecia em 5 anos, mas depois de 5 anos ele vale alguma coisa ainda, tá? E o que é o valor contábil? O que é contábil? Onde a gente encontra um valor contábil? Fala aí, professor. Oi? Fala. Não, eu quero saber, ué. Ou vocês acham? Onde a gente acha o valor contábil? Na contabilidade, professor. Tá certo, na contabilidade. Que lugar? Tá? Não, é até besta, gente. Olha aqui. Eu vou contabilizar, né? Faço a contabilização dele, lindinho, maravilhoso, tá? Né? Eu tenho o valor do bem, aí a depreciação vai diminuir isso, tal, tal. O que é o valor contábil? É o valor que eu tenho do bem menos aquele valor que já perdeu. Quanto vale esse bem contabilmente? Tá? Se eu comprei uma máquina, por exemplo, né, por 5 milhões e 700, já depreciou 700, contabilmente ela só vale 5 milhões. Professor, para que serve isso? Serve o seguinte, olha aqui, se você comprou essa máquina por 5 milhões e 700, se você vender ela por 5.200, você está ganhando ou está perdendo? Hum? Não entendi a pergunta, professor. Vamos lá. Você comprou essa máquina por 5 milhões e 700. Se você vender ela por 5 milhões e 200 mil, você está ganhando ou perdendo? Ganhando. Por que ganhando? Ah, professor. Cada valor da depreciação. Exatamente, é isso mesmo. Porque, ó, você pagou 5.700. Só que você já transformou 700 em despesa. Quanto que ela vale para você contabilmente? 5 milhões. 5 milhões. Se eu vender por 5.200, Tem 200 mil. eu tenho um ganho de 200 mil. O Sim. meu custo hoje, ó, o custo que eu tenho dessa máquina na minha contabilidade é de 5 milhões. Se eu vender por 5.200, eu estou ganhando. Se eu vender por 4.800, eu estou perdendo. Mas se eu vender por 5, acima de 5, eu estou ganhando. Tá? Isso daqui é uma safadeza que usaram aí em muitas privatizações. Tá? Quero Lá meus 100 pontos. nos anos 90. Por quê? Você imagina, uma empresa que foi montada nos anos 50, anos 60, né? Muitos equipamentos comprados, né? Com 10, 15 anos de uso. Então, contabilmente, as empresas não valiam nada, né? Tá? Contabilmente. Por quê? Imagina essa máquina. Se essa máquina tivesse depreciado 100%, o valor contábil dela seria zero, certo? Por quê? O total que eu comprei, menos a depreciação, se eu já tivesse depreciado 5.700, o valor contábil dela é zero. Só que ela vale alguma coisa. E aí, lançaram muitas empresas aí, né? O governo fez, ganhamos muito, porque a empresa não valia nada. Não valia porque contabilmente já tinha depreciado, mas existia valor de mercado naquelas máquinas, entendeu? Tem equipamentos, por exemplo, de empresa, gente, que dura 100 anos, tá? Não é com 20 anos que você vai depreciar isso tudo, a empresa inteira, assim, entendeu? A gente tem hidrelétricas aí funcionando há 70 anos no Brasil. O mesmo gerador, as mesmas máquinas que foram implantadas lá em 1950 e poucos, estão funcionando até hoje e produzindo como se tivesse acabado de ser instalado, entendeu? Então, venderam muitas usinas dessas, muitas empresas, né? E fizeram um alarde que ganharam muito, porque a empresa não valia nada, não valia porque usaram o valor contábil, né? Onde, na verdade, não deveria nem ter depreciado, né? Tá? Esse é o problema, tá bom? É só para vocês entenderem. Vamos lá, um detalhezinho. Quando que a gente começa a fazer depreciação? No momento em que for colocado o equipamento, o bem, em uso, tá? Em funcionamento, tá?
Vamos lá. Professor, se eu colocar no meio do mês, eu faço proporcional? Não. Tá? Começou dentro do mês, não importa qual dia que é, se é o dia 1º ou o dia 31, você já pode depreciar o mês todo, tá? Não importa, tá? Ah, começou a trabalhar no dia 1º de janeiro, beleza, vai depreciar já o mês de janeiro. Começou a trabalhar no dia 15 de janeiro, vai depreciar para o mês de janeiro. Começou a trabalhar no dia 31 de janeiro, vai depreciar o mês de janeiro inteiro, como se tivesse trabalhado o mês todo, tá? Ah, não, começou a trabalhar no outro dia, 1º de fevereiro, beleza. Janeiro não deprecia, porque entrou em funcionamento em fevereiro, tá? Ok? Dúvida, gente? Eu ia só fazer alguma coisinha a mais para assistir. Alguma dúvida? Bom, vamos lá, ó. Eu estava olhando aqui, nós temos aí 500 pontos ainda para ser distribuídos com vocês, tá? Tivemos 2 atividades aí já, né? 3 atividades, 2, né, em sala, que vocês me enviaram por e-mail, né? Alguns enviaram, mas aquela que nós combinamos, que eu ia ver o andamento do curso no portal e dei 500 pontos. Então, nós já distribuímos aqui 1.000 pontos, tá? Eu vou lançar isso no portal essa semana ainda, tá? Então, falta 500 pontos. Eu vou fazer semana que vem uma atividade com vocês valendo esses 500 pontos para fechar essa nota de parcial, tá? Aí vai ficar só para vocês as notas de oficial, tá? E hashtag lembra vocês têm aí na semana do dia 17, 18, 19, 20, 21, né? O exame de proficiência que vai valer metade da nota da oficial 2, tá? Então, por exemplo, a oficial 2 nossa, nessa disciplina aqui, também orçamento, tá? E vocês estão em perícia não, né? Então não, só aqui em orçamento. Vai valer somente 2.000 pontos a nossa oficial 2. Os outros 2.000 pontos vai vindo que vocês tirarem na prova na avaliação de proficiência, tá? E tome cuidado, que ela vai abrir, vocês têm um período para coisar, e você não pode sair da tela, cheio de coisa, tá? Então, vocês tomem cuidado, tá? Por quê? Porque se vocês, de repente, zerarem lá por algum motivo, vocês correm o risco aí de ter uma deficiência de nota para atingir os 7.000 pontos, tá? Ou, né, no caso aqui, não sei se essa é 1.500 ou 2.500. Eu acho que essa é 2.500. É nível 2, é 2.500, tá? Vocês precisam atingir no mínimo 2.500 de oficial e no total vocês têm que atingir no mínimo 7.000 pontos. Ok? Alguma dúvida, gente? Não, professor. Ó, e vocês tomam cuidado com depreciação, que tem muita gente que embanana nos concursos da vida, no CRC, com esses detalhes em depreciação, tá? Principalmente percentual. Ok? Não tem atividade no portal hoje, tá? Não deixei nada lá, nós vamos fazer atividade somente na aula que vem, tá? Então, vou pensar numa atividade bem legal aí, para vocês fazerem valendo os 500 pontos, tá? Com muita depreciação.